É interessante a gente observar como o mercado vem passando por um processo de transformação muito significativo e com essa transformação vem gerando algo até então inédito, que é a escassez da mão de obra. Principalmente a mão de obra de profissionais um pouco mais talentosos, que têm a habilidade e a capacidade de ocuparem algumas funções estratégicas dentro dessas empresas. A gente percebe nitidamente que isso não é um fenômeno estritamente brasileiro. Na realidade, é um fenômeno mundial. E pesquisas recentes revelam que a taxa de ocupação entre essas vagas disponíveis versus a ocupação dessas vagas hoje estão mais ou menos em algo em torno de 75%. Ou seja, você acaba não conseguindo ocupar um volume significativo de vagas. E isso vem trazendo um problema muito sério. Esse 75% não é que elas são ocupadas 75% delas, muito pelo contrário, ficam 75% das oportunidades sem a devida alocação de mão de obra. O Brasil, quando correlacionado com outros países, ocupa a 10ª posição nesse ranking e tem mais ou menos algo em torno de 81% da não ocupação dessas vagas. Isso se dá por N fatores, dentre eles o problema da qualificação da mão de obra, dentre eles as mudanças que aconteceram aí recentemente desde o momento que surgiu a pandemia, as pessoas começaram a ver o emprego de uma maneira um pouco distinta, experimentaram modelos talvez mais atrativos para o seu perfil, que é o modelo ou híbrido ou de home office. Muitas dessas pessoas entenderam que esse formato é o formato que faz sentido para a sua vida, que faz sentido para o seu cotidiano e não se sentem mais motivadas o suficiente para sair do seu ambiente familiar, da sua casa ou do seu conforto para ocupar uma posição dentro das organizações. Isso é um alerta, isso é um problema, isso precisa urgentemente de algum tipo de ação. E essas ações eu acredito que começam pela conexão ou pelo engajamento entre as partes mais afetadas, no caso as empresas, as indústrias e assim sucessivamente. Então, se as empresas não se reunirem, não se unirem, não se juntarem e tentarem entender esse problema como um problema global, daqui a um pouco nós vamos ter um problema muito maior. Né? Ou seja, as oportunidades existem, algumas delas nós não conseguimos automatizar, porque esse é um movimento que vem acontecendo também, da gente tentar fazer essa transição, trazer um viés de automação para muitas das coisas que outrora eram feitas manualmente, mas algumas delas a gente ainda precisa da intervenção humana, principalmente por causa da expertise humana, da habilidade, do conhecimento, do desenvolvimento com relação a essa função. E se as empresas não se reunirem, não se unirem e não entenderem que o problema é delas, e não necessariamente só da mão de obra, porque essa é uma visão muito míope que muitas vezes a gente enfrenta. Não, o problema são das pessoas que não querem mais trabalhar, o problema é do jovem, o problema não é meu, o problema é de quem está lá do lado de fora. E na realidade o problema é nosso. Ou a gente faz alguma coisa, ou daqui a um pouco nós não temos um crescimento em detrimento da falta dessa mão de obra. Acho que começamos a ter uma necessidade de rever as funções, de rever os cargos, de rever os formatos, de rever as formas de remuneração dessas pessoas, porque tudo isso vai fazer com que a gente minimize esses impactos. O impacto já existe, o problema já existe, ele é mundial e ele não tem uma previsão de arrefecer. Na realidade, nós precisamos começar a fazer alguma coisa agora para tentar neutralizar ao máximo e minimizar os impactos que vão acontecer e já estão acontecendo. Então, se você tem um negócio, se você tem uma empresa e precisa de mão de obra qualificada e precisa de mão de obra, você precisa começar a pensar um pouco mais. Se os seus concorrentes também não passam pelo mesmo problema e se não seria o momento de você se unir a esses concorrentes para tentar ser criativo, tentar desenvolver alguma coisa que possa atrair essa mão de obra, fazer com que as pessoas se interessem por voltar a trabalhar dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Não é só salário, que fique bem claro. É salário e mais uma série de outras questões, mas é o formato de pagar, é o formato de trabalhar, é o formato de receber, é o ambiente corporativo, enfim, a atratividade, talvez o nome do próprio cargo, enfim, tem um monte de coisas que precisam ser trabalhadas e que podem, a médio e longo prazo, minimizar um pouco esses impactos. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso para que a gente lá na frente não se arrependa por não ter feito absolutamente nada neste momento. Forte abraço.